Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Quando eu comecei esse canal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma série com todos os exercícios do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da autora Beth Edwards. E essa série ela é muito acessada no meu canal, mas na época eu não entendia nada de gravação de vídeo, principalmente a parte do áudio, e os áudios desses vídeos são péssimos. É muito difícil de ouvir o que eu falo e mesmo assim muita gente assiste. Então eu resolvi regravar esses vídeos, a parte do áudio, na verdade, e fazer uma remixagem para colocar essa versão nova remixada para facilitar quem quer ouvir essa playlist. Se você já ouviu e não entendeu alguma coisa, você pode tentar ouvir de novo. E quem nunca ouviu, essa é a oportunidade. Eu vou aos poucos subindo essa nova playlist com os novos áudios. Esse livro ele foi publicado originalmente em 1979. No Brasil, ele saiu alguns anos depois pela Edioro. E ele não foi mais relançado nos últimos anos. E é difícil de achar. Quando você acha, ele é bem caro. E eu não consigo nem entender por que a Edioro não republicou, porque é um livro muito procurado. Ele é muito procurado mesmo. A Beth Edwards ela vem de uma teoria de que todo mundo pode desenhar, e ela calca essa teoria dela numa teoria da época do cérebro bipartido, em que você teria uma função muito definida para o lado direito e para o lado esquerdo do cérebro, e, segundo a teoria dela, um lado impede o outro de você desenhar. E o lado, por ter um domínio da linguagem, que é o domínio que a gente usa constantemente, ele é predominante. E ele, por consequência, bloqueia totalmente essa nossa habilidade de desenhar, que está ali oculta dentro do lado direito. Para resolver isso, ela propõe uma série de exercícios, e esses exercícios eles de fato funcionam, porque a maioria deles foi extraído de um autor que chama Kimon Nicolaides, em um livro de 1938, o The Natural Way of Drawing, que é um livro muito interessante. É um livro muito complexo, muito profundo em termos de desenho, e que trabalha só com desenho, não tem essa teoria que a Edwards incluiu no livro dela. Mas vamos lá para o livro da Beth Edwards em si. Segundo a Beth Edwards, ela trabalha 5 habilidades de percepção, que são as percepções de borda, percepção de espaços, percepção de relacionamentos, percepção de luz e sombra e percepção do todo, que ela chama de Gestalt. Esses exercícios eles vão numa crescente que vão englobando todas essas habilidades de percepção. O método dela ele se opõe ao método acadêmico de desenho. O método dela tem muita gente que chama de método pictórico de desenho. Mas mesmo não sendo acadêmico, é para fazer um desenho realista, o que é meio curioso. Então o que eu fiz? No canal tem uma playlist com todos os exercícios do livro. Eu ignoro a teoria porque ela é muito chata, ela é difícil de ler e ela não acrescenta de nada na produção do exercício. E eu apresentei os exercícios em si, fiz algumas comparações e algumas observações minhas, e além dos vídeos no site, no diletanteprofissional.com.br, tem alguns materiais de apoio que vão estar linkados. Se você fazendo esse exercício, você vai conseguir fazer a tal da passagem do lado direito para o lado esquerdo, destravar essa habilidade secreta de desenho do cérebro, eu não sei dizer. Mas são exercícios muito bons, são exercícios simples, exercícios de poucas regras. Você basicamente não pode marcar o tempo quando você faz, porque isso ativa o lado da linguagem. Você só precisa de lápis, papel e borracha. E a proposta básica é você ignorar aquelas fórmulas de desenho que você tem na cabeça. Uma forma de olho, uma forma de nariz. E esse seria o método acadêmico, né? O método Loomis. Se você quiser ver lá a playlist, você vai entender melhor isso. E quando você para de desenhar essas formas, você começa a desenhar o que você está vendo. Aí no vídeo você está vendo uma imagem clássica, que é aquela imagem do cálice e dos rostos, que são dois rostos, um de frente para o outro, e o espaço entre esses rostos, que aliás mais para frente ela chama de espaço negativo,
forma a imagem de um cálice. A proposta dela para esse exercício é assim: você vai desenhar o rosto da esquerda, se você for destro, ou da direita, se você for canhoto, e você vai reforçar esses rostos que você desenhou, sempre pensando: aqui é a testa, aqui é a boca, aqui é o olho, aqui é o nariz. Você vai fazendo isso algumas vezes e depois você tenta desenhar o rosto oposto. Simplesmente olhando para ele, simplesmente fazendo as medições, e continua pensando na testa, cabeça, olho. A teoria dela é por você estar pensando em termos dessas palavras, testa, nariz, olho, você vai travar e você não vai conseguir fazer esse desenho espelhado. O seu lado esquerdo, que é o lado da linguagem, ele vai assumir e vai bloquear essa sua habilidade de desenhar. Mas os exercícios dela, assim, a ideia deles é te levar a se libertar do domínio desse lado esquerdo e ter essa habilidade de desenho secreto. Para ficar bem claro, eu questiono muito a teoria dela, mas eu não questiono o funcionamento. Eu acho que o motivo do funcionamento talvez seja outro, eu tenho minhas teorias próprias. Ela acerta na estrutura, ela acerta na escolha dos exercícios, mas ela talvez não achou a explicação correta para o que ela queria. Mas eu acho os exercícios muito válidos, tanto que eu fiz a playlist. E agora aí no vídeo você está vendo um dos exercícios mais famosos do livro, que é a minha sugestão para você começar. Muita gente que compra esse livro começa e chega nesse primeiro exercício e para. Eu mesmo comprei esse livro, né, pela primeira vez eu fiz esse exercício, depois parei e demorou anos para eu voltar para ele. E depois eu fui voltando e me aprofundei no estudo do livro e eu passei a entender mais o valor desse livro, e principalmente em termos de método de ensino, de conceito de ensino. Então, nesse exercício, você vai pegar um desenho simplificado, um desenho de linhas, sem achuras, sem nada muito complexo, sem massas complexas. No livro, ela oferece um desenho do Picasso, um desenho bem simplificado, e esse desenho está lá no site, para quem quiser. E você vai fazer uma cópia desse desenho, olhando para ele de ponta cabeça. O desenho fica de ponta cabeça, o original, e você vai fazer uma cópia também de ponta cabeça, um para um, quer dizer, do mesmo tamanho. Você tem que trabalhar como se fosse uma impressora matricial. Você vai da esquerda para a direita, construindo faixas do desenho, sem tentar fixar num bloco, para evitar que você crie um entendimento do que é aquilo em termos de objeto. Você vai construindo esses espaços sempre pensando em termos de linha. A ideia do exercício é você quebrar aquele conceito de desenhar aquilo que você sabe, aquilo que você tem na cabeça. Então você nunca deve ficar pensando, isso é um dedo, isso é uma cadeira, isso é um nariz. Você tem que pensar no espaço. Isso é uma linha inclinada para cá, isso é uma curva para lá, isso é um triângulo, isso é um semicírculo, isso tem um ângulo mais aberto, isso é mais perto disso. E nesse pensamento de formas e linhas, você vai encontrar o desenho. Você pode ver aí no vídeo que eu começo, eu apago uma parte, depois eu tenho que voltar, porque tem uma tendência natural de expandir o desenho. Você fazer ele um pouco maior do que deve, porque você às vezes fixa numa área e você vai detalhando muito. Então vai fazendo a área, volta, se tem alguma coisa que precisa apagar, você apaga. Você tem sempre que focar no espaço, nas linhas e nos ângulos, e no final você vira o desenho e compara um com o outro. A ideia de estar de ponta cabeça é justamente para ajudar a quebrar essa imagem. Se vocês quiserem, eu tenho um grupo lá no Facebook, chama Grupo de Estudos de Desenho, eu vou deixar o link aí, onde você pode postar esse exercício que você fez. Esse grupo ele não é muito ativo porque a maioria das pessoas não entende exatamente por que eu criei ele, que era para a pessoa postar os exercícios, mas quem entrar lá e quiser postar exercícios e dúvidas, fica à vontade.
E para finalizar, esse daí é um exercício de percepção. A grande questão é você medir assim o quanto você consegue ver, porque desenhar não é uma habilidade motora unicamente, ela é uma habilidade visual. E a parte do visual, às vezes, ela é mais importante do que a motora, porque essas coisas não se desenvolvem ao mesmo tempo. Um último exercício para fechar esse vídeo é uma sugestão para quem está começando a desenhar, que é você fazer um autorretrato se olhando de verdade. Você faz desenhando do jeito que você sabe, com o que você sabe. Ah, não sei desenhar nada, não importa. Faz do jeito que você consegue fazer, senta ali na frente do espelho, se olha de verdade e faz da melhor forma possível. E guarda esse autorretrato, marca a data e guarda. Quando você tiver estudado bastante, você olha e vê como está o seu nível. Então é isso. Vocês já podem ver todos os exercícios do livro lá no canal, mas se os que o áudio estão ruim, eu vou aos poucos colocando os novos áudios. E obrigado aí pela paciência. Valeu aí por tudo. Deixa aí seus comentários e críticas e dúvidas aí no canal. E obrigado aí por acompanhar. Até mais.